Olá, olá! Meu nome é Ana Duarte. E eu sou Gabriela Conde. E esse é o nosso podcast da Nossa Mesa. Bem-vindos! Cenário completamente diferente. Uma nova mesa, uma nova cidade. Olha isso, temos logo Brasil. A gente tá muito podcast. A gente tá muito chique. Viemos gravar em Curitiba, porque a nossa videomaker é especialista em vídeos, em tudo, em tudo que você imaginar. Ela se mudou e aí a gente foi o quê? Atrás dela. Da Nossa Mesa veio até Curitiba. Exatamente. Pra fazer então, isso. assim, da nossa mesa on the road. Mas a gente é assim, entendeu? A gente não larga a Brendinha. Ever na vida. Sim. Então vocês vão sentir diferenças em cenários, mas somos nós. Estamos aqui, a essência é igual, tá bom? E o nosso produtor aprovou, então tá tudo certo. Temos produtor. Temos produtor, a gente somos chiques. A gente só não ganha dinheiro, mas o resto... A gente só não paga eles, mas... Alegria do coração. Enfim, mas estamos aqui e como vocês viram lá no título, a gente queria falar hoje de um tema que eu acho que passa muito batido, porque a gente aprende a ir na igreja, a gente aprende a como ler a Bíblia, então tem plano de leitura bíblica, tem livros sobre caráter cristão, só que não se fala muito sobre o como amar a Deus. E acaba que é algo que a gente fala, tem que amar o Senhor, e a gente acha que algumas coisas apontam que a gente ama o Senhor, mas no fundo do fundo a gente sabe como que o nosso coração lida com algumas coisas, e da dificuldade que a gente tem às vezes de obedecer ao Senhor em algumas áreas, ou das nossas emoções seguirem a nossa fé em alguns momentos, na hora da crise as coisas borbulharem e a gente ficar confusa e incrédulo, e muito disso diz daquilo que realmente está no nosso coração, que é essa coisa mais profunda que a gente não tem muito domínio e controle sobre isso. E essa coisa profunda, então assim, eu vou amar a Deus, certo? Então, a gente é chamado para fazer isso. No prático, assim, no tangível, ações um pouco mais tangíveis, a gente sabe. Então, é a questão do não pecar, é uma forma de nós amarmos a Deus. Então, a gente obedecer os mandamentos é por amor, não por obrigação. Então, tem certas coisinhas que a gente vai meio que compreendendo que nos levam ao amor por Deus. Só que existe um âmbito que é o amar a própria pessoa da Trindade, as três pessoas. Que é que não é algo cultural, não são modos de viver que é o cristianismo e a prática do cristianismo, mas é uma realidade interna do nosso coração. E eu não sei se eu tô falando muito abstrato. Eu acho que uma coisa que ajuda, tem um livro, Você é Aquilo que Você Ama. Nossa, muito Você bom. é Aquilo que Ama. Que é exatamente sobre isso. Porque pra gente hoje, 2023, coração é algo que diz só sobre emoções, sobre aquilo que a gente sente. Então, se eu tenho que sentir que amo ao Senhor, e eu sentir é o amor. Porém, a Bíblia não trata o coração como só as nossas emoções. A Bíblia trata que o nosso coração é toda a nossa realidade interior, é aquilo que nós somos por inteiro. Então, quando o Senhor fala, Marcos 12:30, amar o seu todo coração, alma, força e entendimento, ele não tá falando que são 4 áreas diferentes. Ele tá só reforçando a ideia de com todo o seu ser amar ao Senhor. Com emoções, mente, alma, força, o seu corpo. É tudo a mesma coisa na Bíblia. Só que o coração é esse lugar interno onde o Senhor quer reinar, e é um lugar muito protegido e muito profundo. Então a Bíblia reconhece que o coração é esse lugar profundo e que é de difícil acesso, mas é lá que o Senhor quer reinar, porque se o Senhor reina lá, ele atinge a nossa vontade, ele atinge as nossas emoções, as nossas escolhas, a nossa motivação, e ele realmente reina. Ali nós realmente amamos o Senhor. E eu acho que o coração é a fonte das demais coisas. Então, se ele tá reinando no meu coração, ele então reinará nas minhas decisões, nas minhas ações, na prioridade da minha vida, em como eu vivo. A gente gravou um episódio sobre como fazer devocional, lembra? De vida devocional. Cara,
se ele está reinando no meu coração, a minha vida devocional vai ser uma consequência desse reinar no meu coração, desse amor. E como que a gente desenvolve? Porque eis a questão. Eu pelo menos, quando eu cresci na igreja, todo mundo já sabe, blá. Na minha caminhada cristã, eu achava que era assim. Eu entreguei meu coração a Jesus, aceitei ele como meu Senhor e Salvador. Pum! Automaticamente eu amo a Deus. Pronto. Acabou. Sabe assim? Então o resto é simplesmente aprender a viver uma vida diferente. Só que, em realidade, tem todo um trabalho, porque então, o que eu achava era que eram ações externas. Então, o como viver a vida externamente é o que eu precisava aprender. Porque o interno já foi renovado, já foi modificado. Que a salvação é isso, uma vez nós entregamos a nossa vida a ele, é o milagre que existe, que nós somos regenerados. Tipo, mano, um piscar de olhos. No momento que você entrega, ele vem, pum, tudo novo. Só que o nosso coração precisa ser ensinado a amar a Deus. Vou pausar aqui um segundo. Você já pensou sobre isso? Porque, tipo, nós somos ensinados a ler a Bíblia, nós somos ensinados a orar, nós somos ensinados a perdoar o próximo. Só que existe toda uma realidade interna que a gente não presta atenção. Ou pelo menos eu não prestava atenção. Não quero projetar em você. Mas que eu não prestava atenção. E a gente não toma consciência que um dia a gente teve que aprender o movimento de engolir. Um dia a gente teve que aprender a comer. A gente aprendeu a falar. A gente aprendeu todos os nossos gostos e vontades. Hoje, consciente e inconscientemente, a gente aprendeu isso. A gente não simplesmente, por uma ideia teórica daquilo, a gente passou a gostar de alguma coisa. A gente aprendeu. Então, você gosta de azul. Você sabe dizer por que você gosta de azul? Você aprendeu a gostar de azul. Sabe por que você gosta de lasanha e não gosta de brócolis? Você aprendeu isso. Então, não foi algo que simplesmente você decidiu. Não, a partir de hoje, eu gosto de brócolis. Não dá certo. Eu não consigo. Ainda não consegue, Brasil. Mas a gente aprende. E assim é quando a gente se converte. Quando a gente se converte, a nossa vida, ela nasce de novo, essa regeneração. Então, a gente precisa aprender a viver de novo essa nova vida em Cristo. Isso inclui essas pequenas coisas como aprender a gostar do que Deus gosta. Aprender a amar o que Deus ama. E aprender a amar o próprio Senhor. Porque a gente cresceu construindo uma outra ideia de Deus, uma outra forma do que era amor, uma outra forma do que era relacionamento. Então, quando a gente conhece o Senhor, existe uma nova construção para ser feita a partir de então. E acho muito interessante você estar falando, porque essa frase é uma nova construção. Só que a gente, e de verdade, sendo super sincera, eu não pensava, até vir pra F-Hop de fato, tipo, eu sou missionária lá há 9 anos, tipo, até não começar a ouvir certas pregações, a ler certos livros, eu não dava prioridade porque eu não sabia que isso era algo que eu tinha que aprender. Sabe assim? Eu achava que, tipo, o ir pra igreja, o fazer meu devocional, o que orassem por mim, faria que meu amor por Deus fosse real. E aí eu comecei a ouvir gente, ouvir pastores pregando, e ler livros, e a entender mais o que a Bíblia fala sobre, por exemplo, Efésios 3, sabe? Eu oro para que sejais arraigados e alicerçados no amor, para que podais entender com alto, largo, profundo, e qual é o comprimento desse amor. E eu tinha consciência que o amor de Deus é grandão, gigante, enorme, só que eu não tinha consciência que eu podia crescer no meu amor por ele. O que eu achava é que, tipo, eu ia entender melhor o amor que ele tem por mim e por todos, que também é isso. Mas existe uma dimensão de que o nosso amor por ele pode crescer. Então, o dia que eu me converto, pum, sou regenerada. O amor nasce. Só que esse amor, é o que a Gabi tava falando,
tem que aprender a engatinhar, ele tem que aprender a andar, ele tem que aprender a correr, ele tem que aprender... E isso é algo que eu não sei o quão conscientes nós somos na nossa vida com ele. O nosso amor pode crescer. E que bom que ele pode crescer. Porque assim como todos os amores, ele nasce no estágio... simples, pequeno, de semente ali. Ele não nasce pronto, ele não nasce robusto. No dia 1 que eu conheço o Senhor, eu não tô disposta a morrer por ele. Eu tô conhecendo, eu tô... E aí, sabe? Então, que bom que o amor cresce, que ele amadurece. Eu acho que só a nossa consciência de que ele faz isso é que falta para que a gente exerça coisas que vão regar, que vão adubar ele, que vão criar na nossa vida. E isso não é abstrato, que esse é o ponto aqui. Que não é que isso é tudo a gente ligar chaves emocionais que façam o nosso amor crescer. O que a gente vai chegar no ponto prático disso. Mas é que a gente vai envolver toda a nossa vida em ser esse como fala de planta? Esse substrato, esse adubo que vai potencializar o crescimento do nosso amor. Porque senão a gente deixa algo muito ali. O nosso amor tá ali. Então, sabe aquelas plantas que elas vão crescer por elas, mas a gente não investe nelas. Tipo, o cacto deixa ali... E não, precisa trocar terra, precisa regar, precisa colocar coisas no solo para que seja fértil. E a mesma coisa com o nosso coração. Então, por exemplo, às vezes a gente passa tanto tempo, tipo, eu vou pegar o devocional, vou comprar os livros, eu vou assistir podcasts, eu vou fazer um curso XYZ, eu vou pegar um comentário bíblico, que eu não tô falando pra você não fazer isso, mas vou criar a rotina assim, assado, passo 1, passo 2, passo 3, e eu vou vencer e fazer meu devocional. Só que antes de tudo isso, talvez a oração, ou talvez o que precisa ser feito para que dê certo Senhor, faça o amor por você crescer no meu coração. Pai, me dá mais amor para querer passar mais tempo contigo. Então, é muito mais um amor sendo bebito, sendo baby, sendo pequenininho e precisando crescer. E por isso que você tá desesperado. Pra que algo mude. Eu preciso ir numa conferência. Eu tô precisando... acho que eu vou entrar numa escola bíblica. Acho que... Entre, por favor, né? Quase quebrou. NEF-Hop tem várias. Venha, participe. Se você quiser fazer online, se não, você pode fazer presencial com a gente. Tipo, tem muita coisa. Mas antes disso, de onde tá vindo esse anseio? É porque há uma realidade interna tua que tá dizendo, tem mais amor. Não é conhecimento, é amor. E como... Tô empolgada, por isso. E como que a gente faz para que isso se torne real? Amo. Como que isso é na prática? Porque eu fico pensando em coisas que eu ouço, em pessoas que perguntam durante as aulas que a gente dá com os alunos do Fascinação nas escolas, e as perguntas que surgem, e às vezes até resposta nos comentários aqui do podcast, no nosso direct, é muito ligado a como a gente se sente. Sim. Então, se eu sinto que eu amo a Deus, então é que eu amo a Deus. Então, se eu sinto que eu creio, aí é que eu creio. E não é bem assim. Principalmente quando a gente vai falar do amor amadurecendo. O amor amadurecendo é um amor que ele é mais à prova de existir fora de um contexto de uma emocionalidade, assim, tipo, de uma paixão fervorosa e coração queimando. É mais sobre uma vida que expressa paixão e persegue isso. Então, como que a gente faz pra isso e pra prática? Começa falando aí. Amo. Eu sou a pessoa do prático, né? É o que eu gosto. Eu lembro de entrar em contato com materiais do Mike Bickle, que é o mocinho da iHop KC. A gente fala que ele é o vovô Mike. E eu lembro de ouvir uma conferência dele que chamava Paixão por Jesus.
E ele começou a falar de um jeito sobre Deus e sobre Jesus, com tanto vocabulário sobre quem Deus é, com tantas expressões e com uma intimidade, sabe? Intimidade. Tipo, ele parecia que ele tinha... Mano, esse Jesus que ele conhece não é o Jesus com quem eu me relaciono. E eu comecei a ir atrás de mais coisas que ele ensinava. E, cara, ele começou a falar sobre orações que fortalecem o nosso homem interior. Ai, gente, que raios é isso, Brasil? Do que estamos falando? O que é isso? O nosso homem interior é a forma que a Bíblia fala da nossa realidade interna, do nosso coração. E ele começou a trazer vários versículos que ensinavam coisas diferentes, como se fosse uma academia espiritual. E eram orações para orar por nós mesmos, para que o Senhor gerasse em nós perseverança, a paciência, a alegria. Que é o fellowship, né? Que é o fellowship. É um acróstico. É acróstico que fala? Acróstico. Que é uma letrinha, é um aspecto da oração, e cada letrinha tem um versículo para orar em cima daquilo. Então é bem legal. Em inglês você consegue achar de graça no site dele, macbickle.org. E se não, a gente vende na Books. Lá na F-Hop, a gente fez uma edição de livro bonita e a gente vende pra galera, pra você poder ter e orar. Enfim, nós vários merchans hoje, me perdoem, tá tudo certo. Mas vocês pedem livros, a gente tá dando livros. A gente tá dando dica, beleza? Você não precisa comprar nada. E se achar PDF na internet, go for it. Mas o que me chamou a atenção foi... Ele falava sobre ter tempos para simplesmente bendizer ao Senhor. E eu lembro que eu parei e eu falei, não, peraí, do que você tá falando? Então, são momentos onde dentro do meu dia a dia, eu não peço algo a Deus, eu não trago problemas ou desabafo com Ele. Não tô dizendo pra você não fazer isso, mas... Tem um momento para não. Exatamente, é um momento específico onde eu só entrego amor para Ele. Então, basicamente, nós aprendemos a amar amando. Não é essa coisa complexa. Então, é o sentar, parar e falar: Pai, como é bom ser tua filha. Pai, como é gostoso estar debaixo da tua liderança. Senhor, como é bom saber que o Senhor nos protege debaixo da sombra das tuas asas. Pai, como tu és belo, como tu és lindo. Um dia fala outro dia, sem discurso nem palavras. E aí ele começou a ensinar a usar, salmos, a usar versículos para nos dar vocabulário, porque lembra, a gente não sabe. Então a Bíblia nos ensina. Então pegar salmos e começar a declarar isso sobre Deus. E começar a ensinar o meu coração a amar. Ei, Ele é belo. A Bíblia diz que Ele é o mais formoso dentre os jovens. E por isso provar, né? Que as virgens te amam. Sabe assim? Então é o... Ai, é tão bom. É o provar, é o experimentar, assim. É o encharcar a nossa realidade com Deus. E não os momentos espirituais. Sim. Não os momentos de igreja, de culto, de horário devocional. Mas encharcar a realidade. Sim. É que nem o brócolis. Tenta comer brócolis. Vai tentando. Uma hora, você vai aprender. Teu paladar aprende, o nosso corpo aprende. Academia é pesado. Daqui 2 semanas, você já tá com mais dois pontos de carga. Então, todo o nosso ser foi criado com elasticidade, com flexibilidade para aprender, inclusive o nosso coração. Então, as nossas emoções, elas são capazes de aprender a amar o Senhor. E quanto mais a gente faz coisas, e isso que a Ana tá falando, não é quando eu estiver afim.
de pegar e fazer esse tipo de oração. É realmente colocar como uma liturgia, um ponto hábito no meu dia, um hábito que coloca o meu coração a essa realidade. Quanto mais eu me comprometer a fazer isso, mais eu ajudo com que a minha vida se converta. Não só a minha alma, mas que a minha vida inteira se viva Efésios 1, Colossenses 1, de todas as coisas convergirem para Cristo, apontarem para Jesus de novo. Então, são hábitos como esse que vão ensinando no nosso coração. Inclusive, a gente, no devocional, a gente falou sobre isso também. De orar o tempo inteiro, não é só o momento devocional, mas fazer com que a minha vida toda seja orante. E um diálogo com ele. Um diálogo que não se acaba e que parece bobo, parece mais do mesmo. Mas é assim que o nosso coração aprende a amar Jesus. É assim que o que a gente quer que aconteça vai começando a acontecer internamente e as nossas emoções vão clicando e seguindo isso depois, porque a gente tá aprendendo. Exato. E a gente gastou 20, 25, 30, sei lá quantos anos aprendendo a amar outras coisas. Então a gente precisa gastar o resto da nossa vida agora para aprender a amar o Senhor. Nossa, isso foi muito bom. Calma, vamos pausar aqui. Você gastou todos esses anos de vida aprendendo a amar outras coisas. Então agora que nós somos conscientes da elasticidade, da nossa capacidade e que repetição é a nossa amiga, a gente vai escolher coisas diferentes. Repetição é nossa amiga. Repetição é nossa amiga. Até esse livro do Que é que você ama, ele fala sobre o poder formativo do hábito. Então, porque existem várias formas que a gente pode considerar que o nosso coração transforma. Então, as pessoas tentaram mudar a partir do comportamento. Não, se eu mudo meu comportamento pelas minhas emoções, vamos fazer as nossas emoções mudarem em relação a Deus. Se minhas emoções mudarem em relação a Deus, eu mudo o que eu sinto sobre Ele. Vamos encher a nossa cabeça de informação, estuda teologia, estuda. Mas só essas coisas separadas não são suficientes para nos transformarem. Não. A gente precisa de todas essas três convergindo na mesma coisa. Então, a nossa mente, nossas emoções e o nosso comportamento. O nome disso é conversão. Conversão. O nome disso é conversão, é a salvação, é o desenvolver da salvação. Isso. Que Paulo vai falar. É o processo de santificação. O que a gente começou falando sobre regeneração é a nossa justificação. Nós somos, aos olhos do Senhor, Ele nos vê cobertos pelo sangue de Cristo, santos. Mas nós ainda estamos sendo santos também. Estamos crescendo. Nós estamos aperfeiçoando, desenvolvendo o caráter do Senhor. Então, esse processo de santificação é um processo de se tornar a imagem de Jesus e é um processo de amar mais a Deus. Então, acho que essas duas coisas caminhando junto. Então, existe um parecer com Jesus, que é uma coisa prática, uma coisa externa, e um amar, que é também uma coisa verbal, mas que é uma realidade interna do que as nossas emoções estão indo. Então, é inserir hábitos que faça a nossa vida inteira apontar para o Senhor. E o que eu acho interessante é que começa não de um lugar de sentimento. Então, eu não sinto que eu amo Jesus. Eu não preciso ficar arrepiado. Eu não preciso sentir a presença dele pesada. Quando você tá com alguém, tipo, eu amo a Gabi. Alguém aqui duvida que eu amo a Gabriela? Vem cá que eu vou dar na cara. Eu amo a Gabi, mas eu não... Tem dias não tá conscientemente sentindo o tempo inteiro como eu amo a Gabi. Exatamente. Não é assim que funciona. A tua família, os teus amigos, a tua mãe, gente, nós amamos nossas mães, não é? Tipo, e é aquele amor profundo. Mas não é aquela coisa que eu bato o olho na minha mãe todo dia e eu falo, êxtase. Transcendência. Quanto amor exude e exala do meu ser. Só que a gente espera isso de Deus, do nosso relacionamento com Deus. Só que não. Então, o amar a Deus e o crescer nesse amor quanto mais eu o conheço, mais eu o amo. Porque o caráter dele, ele é tão bom, ele é tão bonito. A natureza dele, quem ele é tão lindo. Que quanto mais eu conheço ele, mais eu amo. Então não é por sentir algo, é por compreender algo. E é só parar pra pensar, quem são as pessoas que você mais ama na vida hoje?
São as pessoas que você mais convive. Sim. São as pessoas mais próximas, as pessoas mais nucleares ali. Tipo, a sua família, mesmo que hoje, por exemplo, a gente não vive próximo da nossa família corporalmente. Mas a gente passou a vida inteira com essas pessoas. Então a gente aprendeu a amar. Hoje a gente convive mais junto. Perto, próximo. E quanto mais perto, mais a gente pode se amar ou se odiar. E ao Senhor não tem essa opção. A gente vai amar mais. A gente vai amar mais, a não ser que outro episódio sobre ofensa. Mas a tendência é que à medida que você conheça o Senhor, mais você o ame. Sim. Então, quanto mais próximo o Senhor estiver da sua realidade, do seu levantar com um bafo e descabelado, mais você o ame. Tem o Liturgia do Ordinário, que a gente já leu. Verde de falar desse livro aqui. Se você ainda não leu, mano, eu não sei o que você tá esperando, tá bom? Tem no Pilgrim App e tem também pra vender. Tipo, por eles e por outras... R$20. R$20 você encontra na Amazon. Também tem lá na bookstore da F-Hop. É que agora eu tô... Enfim, eu mudei de área na F-Hop e eu tô trazendo dinheiro pra F-Hop pra gente poder rodar os programas. Então, tudo eu tô pensando, a gente precisa de dinheirinhos. Seja um parceiro da F-Hop. F-Hop.com/parceiros. E aí, tipo, no livro, eu amo aquele livro, o que fala de batismo, o capítulo que fala de batismo, que ela fala do acordar. É o capítulo 1. É o capítulo 1. Que é o acordar. Antes de você levantar da cama, antes de você fazer nada, de você ser produtivo na vida. Remela, arranha, bafo, nem levantou. Você nem é pessoa, a alma nem desceu de volta. E você já é amado por ele. Então, essa consciência do amor de Deus por nós nos ajuda a crescer em amor por ele. Então... Cara, você tá com dificuldade, assim, falando na real, você tá com dificuldade com o pecado, área de pecado você não tá conseguindo abrir mão, você tá com dificuldade de fazer ou incluir certas coisas no teu dia a dia como prioridade, tipo devocional, vou bater nessa tecla, um devocional, ir na igreja, fazer parte de comunidade, perdoar. Cara, a solução não é que alguém ore por você e sai capeta. Acreditamos na oração do corpo de Cristo, em posição de mãos, tá tudo certo. Oremos uns pelos outros. Mas transformação genuína vem através do experimentar, vivenciar em todos os âmbitos o amor de Deus. Então, quanto mais eu amo, mais distante eu vou querer ficar do pecado. Quanto mais eu amo, mas eu compreendo certas prioridades que podem existir dentro da minha vida. Então, a solução para todas as áreas na nossa vida que a gente olha e fala, tô capengando, não tá dando certo, não sei, é amar mais a Deus. E nós amamos mais a Deus através dessas coisas que a gente tava conversando, desses músculos que precisa ser treinado e desenvolvido. Então, a consciência do amor que gera amor. A prática do amor, mesmo sem sentir, gera amor. Consciência de que em toda a realidade o Senhor está. Sim. Então, acabar com a divisão de que o Senhor está nas coisas espirituais. E espirituais que a gente denomina como espiritual. Porque à medida que, pra mim, que o Senhor criou toda a realidade é espiritual. É dele. Então, esse acordar, esse arrumar a cama, esse responder o e-mail, esse lavar a louça... eu oro por uma lavadora de louças. Gente, oremos. Projeto Lava-Louça da Gabi e do Eli, tá bom? Oremos mas por meu isso. marido não quer, mas eu quero. Marido não quer? Marido. Ele acha um absurdo eu querer uma lavadora de louças. E eu falo assim, quero. É meu tempo, eu quero uma lavadora de louças. Ele Ele ora contra. Você ora contra? Nossa, achei um absurdo. Achei então só ele vai lavar agora. As 3 mulheres no estúdio contra o tadinho dele que tá o único homem presente. Vai ganhar assim. Então, toda a realidade pertence ao Senhor. Então, esse ganhar consciência, e é o que ela vai trazer no livro, por exemplo, o acordar e o arrumar a cama. O Senhor trouxe ordem na criação. Então, eu pensar que quando eu trago ordem na minha casa, quando eu arrumo a cama, quando eu lavo a louça, quando eu deixo as coisas agradáveis e
com o cheiro do Senhor ali, sabe? Eu tô fazendo aquilo, imitando o que Deus fez na criação. Uma ação de Deus. Isso já traz uma nova consciência. Arrumar a cama não é só mais um arrumar a cama. Tá ensinando o meu coração a como Deus faz as coisas. E aí nisso, considerar a Deus em todos os meus caminhos é literalmente, eu tô arrumando uma cama e você não vai fazer isso todos os dias, tá tudo bem. Mas enquanto você tá organizando, pensar no Deus da ordem. Pensar no Deus que pegou a terra sem forma e vazia e criou todo um universo pela palavra do seu poder. Sabe? Então, nessas pequenas coisas do dia a dia que o nosso amor vai crescendo. Porque aí eu começo a ficar assombrada e falar, mano, eu não dou conta de lavar uma louça. Imagina criar um universo. Imagina manter a ordem do universo pela palavra do meu poder. Sustentar todas as coisas. Então, a nossa dimensão de conhecimento de Deus vai aumentando e o nosso amor por ele vai aumentando. O nosso assombro por ele vai aumentando. A nossa admiração. Cara, quando foi a última vez que você ficou admirado com o Senhor? É uma palavra... Sabe aquela música da Stephanie Gretzinger? Wonder. Maravilha. Tipo, e a música, ela fala que eu nunca perca o assombro. Essa é a letra da música. Não me deixa nunca perder o assombro de quem tu és. E o amor faz isso. O crescer em amor também é crescer em assombro, em admiração por ele. E é isso fazer as coisas, perguntar nas coisas bestas, chatas, ruins do dia e perguntar a Deus, o que o Senhor tem a ver com isso? Sabe? Tô no ônibus lotado. Deus, o que o Senhor tem a ver com o ônibus lotado? Sabe? O que do teu caráter eu posso enxergar? Ou como que eu te vejo? É Jesus na multidão? É o Senhor que mesmo você ali sufocado, um tanto de gente, é o Senhor que enxerga cada coração individual e pessoal ali. É o exercício do amor ao próximo. Então, o que Deus tem a ver com o ônibus lotado? Nossa, que exemplo bom. O que Deus tem a ver com eu tô respondendo o e-mail? Deus tem a ver com aquilo. Com tudo na vida, Deus tem a ver. Com tudo na vida, Deus tem a ver. Então, acho que essa pergunta é uma boa, assim, pra fazer qualquer coisa. Porque isso vai nos dar um assombro. Sim. Isso vai nos dar um temor. De ressignificar a santidade. É o Senhor. E vai treinar o nosso coração, a nossa mente para pensar a respeito de Deus e para experimentar ele no dia a dia. E aí, então, o nosso amor cresce. E essa que é a questão. Não é um bicho de 7 cabeças. Não é algo extremamente complexo e complicado que só alguns alcançarão. Mas é o conhecer o Deus da glória que já nos ama com loucura. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo. Não é que ele vai tá amando mais. Deus já ama. É o caráter dele, a natureza dele. Na medida máxima. Então, é nós agora que a gente tem que correr atrás de entender esse amor e de pedir ajuda para crescer nesse amor. Para mim, a visão para mim de eternidade, do que vai ser o céu, do que vai ser o nosso tempo com ele, é visivelmente e de forma plena, sem pecado mais em mim, com o corpo ressurreto, com tudo glorificado, poder experimentar o amor dele. Então, para mim, a minha definição de eternidade é crescer em amor para todo sempre. Só que agora sem empecilhos, sem nada que me prenda, sem nada que resista. Porque a minha carne, ela resiste isso. Mas vai ter um dia que a gente vai estar 100% livres disso. E nós vamos aprender a amá-lo o resto da vida. Plenamente. Ai, vai ser tão lindo. E aí você vai clamar, ora vem, Senhor Jesus. E aí você vai falar, sabe as músicas que a gente canta, tipo um Rujo-Leão da vida, uns negócios assim, vão fazer sentido porque eu amo ele. Então, como eu amo ele, eu quero que ele volte. E as coisas mudam. Sim. Acho que é isso, né? É isso. Amamos vocês. Tem a vida inteira pra amar o Senhor. Então aproveita. Tchau, tchau. Até a próxima.